Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Hoje, com muita alegria, a igreja celebra essa solenidade. José, o esposo da Virgem Maria. Para nós compreendermos essa missão que Deus deu para José, de ser o pai adotivo de Jesus, nós precisamos voltar lá nos gregos. E na mitologia grega, existia um deus chamado Eros, e para os romanos é chamado de Cupido. É aquele deus, né, que ele tem umas asinhas nas costas e tem um arco e flecha na mão. Esse deus, Eros, ele é o deus do prazer. Do prazer, da paixão desordenada, da sexualidade usada de toda a forma. Esse é o Deus Eros. Esse é o Deus dos pagãos. Esse é Satanás. Satanás é assim. Ele propõe um prazer, um sexo desregrado e todo tipo de forma que se pode usar-se entre um homem e uma mulher, entre mulher com mulher, entre homem com homem, e 3 e 4 pessoas, porque para ele o importante é o prazer, não é o amor. Só que o Deus de José é o Deus do amor. Por isso que São João fala na primeira carta, né, que Deus é amor. Então, o Deus amor é totalmente o contrário do Deus prazer. Então, numa sociedade onde se impera o prazer, então como é que se vai querer viver a castidade? Se o que manda é o prazer. E aí a igreja coloca esse homem. E na imagem desse homem, está lá bem assim. Toda a imagem que você vê de São José, tem ele, ou ele com o menino Jesus nos braços e um lírio na mão. Se você for ver a imagem da Sagrada Família, a mesma coisa. Está ele, a Virgem Maria, a esposa dele, está o menino Jesus e ele com um lírio na mão. O lírio simboliza a pureza. A pureza do amor. Simboliza a castidade.
que todos nós devemos viver, porque todo mundo é chamado a viver a castidade. Até quem é casado é chamado a viver a castidade. Porque aquele homem, ele poderia se apaixonar por uma mulher, ele não pode viver com uma outra mulher, então ele vai ter que viver a castidade. A castidade é que vai impedi-lo dele sair com uma outra mulher, e vice-versa. Então está lá o lírio, a igreja coloca o lírio na mão de São José, para que nós, olhando a imagem dele, nós possamos entender que nós devemos viver o amor puro, não o prazer, mas o amor que vem de Deus. No evangelho de hoje, quando José, diante daquela situação que ele não estava compreendendo, por que Nossa Senhora, a prometida dele, a esposa dele, ela estava grávida, e ele não entendeu, ele achou melhor se afastar, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, porque na cabeça de José estava que ela traiu. Adultério, então ela precisava ser apedrejada. Então ele se afasta. Quando ele vai dormir, o anjo do Senhor aparece e diz: não, José, não abandone ela não, porque o que aconteceu com ela foi por obra do Espírito Santo. E ali diz que José compreendeu, e ele levantou e assumiu Maria como esposa. Agora veja, eu vou falar para vocês o que não está contido no Evangelho, e que foi o que José compreendeu a partir do momento que ele assumiu Maria como esposa e levou ela para a casa dele. Bem, a primeira coisa que José entendeu com tudo isso, olha, o filho que foi gerado nela, foi concebido nela, vem pela ação do Espírito Santo. O que está por trás de tudo isso é o que eu já falei no início: o amor puro. Não é o prazer. Não é o prazer pelo prazer. Tem muitos casais que estão casando não pelo amor, mas pelo prazer. Eles querem prazer, eles querem carne, eles querem sexo. E José entendeu que não é isso. Ele entendeu que é o amor que vem de Deus, que é a doação, que é a entrega, que é o companheirismo. Ele entendeu que ele precisava agora viver com Maria uma forma de casamento que não é o próprio do casamento, porque quando um homem e uma mulher casam, eles casam para a procriação. E para procriar, eles precisam ter um relacionamento, e no relacionamento tem o prazer. E ele passa a entender que não, que ele vai viver a controvérsia do matrimônio junto com Nossa Senhora. Ele não iria ter relação sexual com ela, e por isso ele não iria viver o prazer, ele iria viver o amor, a entrega. E por trás de tudo isso estaria: você, José, não vai dormir junto com Maria. Ela vai dormir no quarto dela e você no seu. Você vai ser companheiro dela. Você vai cuidar dela e cuidar do menino Jesus. Olha a controvérsia do mundo do prazer. É totalmente o contrário. Você, José, a partir do momento que você assume Maria como a sua esposa, você vai viver a castidade. Você não vai ter relação sexual com ela. E por isso você vai viver a abstinência do matrimônio. Olha a controvérsia. Vocês estão vendo o que é que José ia ter que viver? O respeito. Você vai ter que respeitar essa mulher. Você não vai tratá-la como qualquer homem trata as suas mulheres, José. Você vai precisar ser modelo para todos os homens e modelo para todo casamento. Você vai respeitá-la. É isso que está por trás de tudo que o anjo falou para ela.
Você vai cuidar de Maria e do menino Deus. Você vai ser companheiro dela. Você vai prover as necessidades dentro desse matrimônio. Nessa família. Você vai trabalhar, vai ensinar a Jesus uma profissão. Você vai se dedicar a Ele. A sua vida e o seu amor a Maria vai transbordar no amor ao menino Deus, na entrega. Você vai formá-lo na lei, na minha lei. É uma controvérsia. Olha bem, tudo isso que eu acabei de falar para você, não seria a solução para quem vive o casamento de segunda união? Está aqui. Não querem buscar a questão da nulidade. Dizem que se amam, e já até formaram uma família. Mas diante da lei de Deus, eles não podem conviver como esposo e esposa porque não são casados, porque ele ou ela veio de um outro casamento. Mas no mundo do prazer, aonde impera o prazer, você acha que vão querer viver a castidade? Não vão, porque o Deus Eros está dizendo, não, você tem que viver o prazer, você tem que ter relação sexual sim. Deus queira ou não queira, a igreja diga ou não, vocês precisam viver o prazer. Como é que vocês vão viver sem o prazer? Agora, eu conheço casais de segunda união que estão vivendo assim. Enquanto eles aguardam a nulidade que ainda não saiu, ou que a nulidade não saiu, a igreja disse que aquele casamento é um casamento mesmo, que não tem como dar nulidade, que aquele casamento aconteceu verdadeiramente. Esses casais resolveram viver como José viveu com Nossa Senhora. Vivem em quartos separados, vivem o respeito entre eles, não têm relação sexual, vivem e cuidam da família, vivem o verdadeiro amor. Mas no mundo, aonde o Deus Eros manda, tem aqueles que dizem, não, sem isso não dá. Eu conheço um casal que eles fizeram um propósito. Eles são casados na igreja, tudo certinho. E a médica falou para ela assim, olha, você já teve um certo número de partos cesáreos. E você não pode, de agora em diante, ter mais filho. Aí tem aquelas questões lá, né, do útero, que eu não entendo, que eu não sou médico. E eles teriam agora que viver, ou fazer a vasectomia ou a laqueadura. E esse casal, eles disseram, não, padre, eu não vou fazer a laqueadura e nem vou fazer a vasectomia. Ela não vai fazer a laqueadura e eu não vou fazer a vasectomia. Nós vamos viver a castidade, nós vamos viver a abstinência dentro do nosso matrimônio. A partir de então, padre, nós não vamos ter mais relação sexual. Vamos viver o amor puro. Olha, no mundo onde Eros, o Deus do prazer, manda, é impossível as pessoas quererem acreditar que um casal queira viver a castidade e a pureza dentro do matrimônio. Nós não vamos usar camisinha, nós não vamos usar o coito interrompido, nós não vamos usar
nenhuma pílula, nada. Nós vamos viver o amor puro. Porque agora, como minha esposa ela não pode ter mais filhos, eu também não vou fazer isso e nem ela. E nós vamos viver a pureza. Foi assim que Jesus viveu com Maria. Vocês devem estar admirados, né? Mas graças a Deus, tem gente querendo viver como José. E como a Virgem Maria. Isso é uma graça. José, ele é modelo para nós padres. Aonde nós somos chamados a viver a castidade. José e a Virgem Maria é modelo para os namorados que precisam viver a castidade no namoro. Mas no mundo do Deus Eros, ou do Cupido, os casais de namorados são chamados a viver o prazer. Então eles vivem o prazer de todo tipo. Então aí existem casais de namorados que eles dizem assim, olha, eles não têm relação sexual, mas não vivem a castidade. Porque eles pensam que castidade não pecar contra a castidade, eles pensam que é só questão sexual, da relação. Não, a relação sexual é o cumprimento da castidade que não foi vivida. Aí termina na cama. Que me desculpe eu dizer assim, né? A mão vai para lá e vem para cá. Os abraços são daqueles que só Deus para dizer, olha, porque um casal de namorado viver um abraço puro, tá difícil, hein? E o pensamento vai longe, porque ali enquanto os dois estão, o pensamento vai, aí já começa a desejar no coração que não pode fazer agora. Olha só que coisa difícil. Viver a castidade no namoro não é fácil. É por isso que antigamente, quando se namorava, era assim, olha, o rapaz de um lado, a esposa, a menina do outro, e o pai olhando. Eles não chegavam pertinho não um do outro. Mas no mundo do Deus prazer, do Deus Eros, isso é impossível, porque Eros está dizendo não. Me desculpe eu usar, amassa, aperta, passa, faz tudo. Só não deixe agora. Vocês devem estar escandalizados com o que eu estou dizendo, mas é a pura verdade. E essa é uma verdade que ninguém quer ouvir. Porque a Virgem Maria não viveu isso com José. Por isso que os casais de namorados deveriam ter Nossa Senhora e São José como modelo. Vamos viver a pureza no nosso namoro. E só vamos viver o que precisa viver quando nós casarmos. É exemplo para as amizades. Olha, o homem, desculpa eu usar a expressão, é o cara ele é o cara. Ele é o cara. Era assim que ele viveu. É por isso que ele é o patrono da igreja. É por isso que ele está com o lírio na mão. Não se escandalizem com o que eu estou dizendo, mas é a pura verdade. As moças hoje ficam dizendo, ai meu Deus, me dá um José. Olha, você quer um José mesmo? Esse é o José que você vai ter que namorar. Porque você está pedindo um José, porque até agora você não encontrou um namorado, né? Ainda me dá um José. Então, esse é o José. Para você encontrar esse José,
E você viver com esse José vai ter que ser assim, namorar assim. E para casar assim. Mas no mundo do prazer, olha, se José e a Virgem Maria tivessem nascido no tempo da mitologia grega e no tempo dos romanos, eles iam ser apedrejados. Iam matá-los. Porque eles eram totalmente contra o Deus Eros. O Deus do prazer. Ele é modelo para os religiosos, para as religiosas, para os celibatários e para as celibatárias. Me desculpe eu usar a expressão, José é o cara. São José é o cara. Eu gosto muito desse silêncio, quando todo mundo faz esse silêncio assim, que está todo mundo assim, está escandalizado, está dizendo assim, meu Deus, o que é que esse padre está dizendo? Eu estou dizendo a verdade, que talvez ninguém tenha falado. Viver assim no casamento, voltando agora ao casamento, né? A esposa agora está numa situação que o médico disse, olha, nesse período de 6 meses, você é casada? Nesse período de 6 meses, você não pode ter relação sexual. E o marido vai dizer assim para ela, meu bem, fico doente com você, meu bem. Se você não pode, meu bem, eu também não posso. Pode ficar tranquilo. Nós vamos viver o amor de Deus, do Deus de José e de Maria, não do Eros. Então, meu bem, olha, nós vamos namorar sim, nós vamos nos abraçar, nós vamos nos beijar, mas nada, eu fico doente com você, meu bem. Bendita doença, meu bem. Nós vamos viver nesse tempo, como José e Maria viveram. Nesse mundo? Não. Não dá, o cara fica com raiva. E ele vai usar outras coisas. Vai ficar bicudo com ela. Por que ficou doente agora? Não era para se... E vai começar a inventar um monte de história. E vai ficar os 6 meses de bico grande. E o casamento vai virar um inferno. Porque ele reduziu o casamento não ao amor, mas ao prazer. Tá bem. São José